Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta pela infinita graça e misericórdia de Deus. Ele tem nos dado força cada dia, ânimo. Como disse Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E grande é a sua fidelidade. Tudo bem com vocês? Que alegria tê-los de volta, satisfação imensa, saber que tem tanta gente interessada em aprender mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos concluir o capítulo 11, hoje é a parte 4 do Evangelho de Lucas, episódio número 306, quarta temporada, não se perca, leia o capítulo 11, convida mais gente, vamos aprender mais da palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre a luz do corpo, que é o olho, sobre a visão espiritual, sobre algumas coisas que atrapalham a nossa visão, que é o preconceito, o orgulho, o egoísmo. O que mais que a gente vai vir hoje? Vamos ver sobre o pensamento de Jesus, nos convidando a ser humildes, vigilantes, para que os pensamentos dos nossos corações sejam purificados pela inspiração de seu Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre o farisaísmo e o legalismo, o que é isso e como Jesus repreendeu eles ali, os questionou. Nos vê a exposição de Cristo da hipocrisia farisaica ali no versículo 37 ao 44 deste capítulo. Então vamos lá. Antes, sem perca de tempo, vamos avante, sempre constante. Então, meus queridos, a luz do corpo é o olho. Ou seja, o olho é o órgão pelo qual a luz entra para que a mente perceba. E se o nosso olho não dá uma impressão dupla, distorcida, então todo o corpo está cheio de luz. O homem sabe exatamente o que há nele quando está tudo iluminado, como ele vai usar as mãos, como ele vai direcionar os seus pés. Mas se o olho dele estiver doente, se for mal, dando falsas impressões, tudo é confusão na mente. E é como se todo o corpo estivesse cheio de trevas. As mãos não vai saber manejar, os pés não sabem para onde ir. E aqui nós temos uma parábola muito facilmente compreendida. É que Jesus nos ensina que Deus deu a verdade à mente ao preparar a luz para o corpo. Perceba comigo, não se perca. Nós podemos chamar isso de consciência, razão, alma, mente, iluminação, né? Não tem importância como chamamos. É isso em nós que distingue entre certo e errado, justiça e injustiça, verdade e falsidade, nobreza e baixeza. É isso que nos dá o lugar que ocupamos na criação de Deus, meus queridos. Quando aquilo que deveria guiar é enganoso, quando aquilo que deveria nos levar para a sabedoria está nos traindo em erro mortal, quando a luz que está em nós são trevas, e quão grandes são essas trevas. Mas se por outro lado a nossa razão está nos direcionando para conclusões corretas e a nossa consciência está aproveitando coisas excelentes, então toda nossa alma está andando e se regozijando na luz do Senhor, nosso espírito está cheio de luz, é uma casa onde o resplendor da lâmpada da verdade nos ilumina. O que então causa uma visão espiritual ruim? Quais são as doenças, podemos dizer assim, da nossa visão, do nosso olho espiritual ou interno? Vamos falar sobre alguns aqui rapidinho. O preconceito. Isso distorce o nosso julgamento, cega os nossos olhos dos homens. Determinados a reconhecer apenas um objeto, os homens não podem ver nenhum outro, por mais que possa estar diante deles em alto relevo.
Foi o preconceito, meus queridos, que fez os homens do tempo de Cristo não perceberem que o reino de Deus havia chegado entre eles. Sua sabedoria, seu valor, seu poder, tudo foi distorcido e mal concebido por eles. O olho deles estava doente. E quão grande foi a escuridão que resultou disso tudo. Outra coisa é o orgulho. Quantos homens andam atravessando os palcos da vida, autoconfiantes demais, complacentes, desdenhosos, orgulhosos demais para aprender. O orgulho dobra o seu julgamento, afetando para o mal a sua visão. A verdade se torna distorcida e há escuridão na alma. Bem disse o apóstolo Paulo, Se alguém se considera sábio, faça-se de louco em sua própria opinião, para que se torne sábio. O orgulho, ele bloqueia o caminho, enquanto a humildade, ela abre as portas do reino da verdade. Outra coisa é o egoísmo. É uma das piores doenças que estragam a visão espiritual. O homem que vive sob seu domínio maligno, ele vê duplamente, está mentalmente confuso, vagueia em um erro desconcertante. O senhor de escravos, antigamente, ele não podia ver a iniquidade da escravidão quando seus interesses temporais, eles cobriam os olhos de sua mente com uma espessa camada de falsidade. Perspectivas atuais, vantagens mundanas, indulgências carnais formam uma densa escama que cobre os olhos dos filhos dos homens, deixando-os nas trevas do erro. E quem pode entender os seus erros se não enxerga? Quem de nós pode ter certeza de que não está permitindo que alguma loucura, algum hábito indigno do corpo ou da mente interfira entre a verdade de Cristo e seu próprio entendimento? Ah, meus amigos, companheiros de viagem, o pensamento de Jesus Cristo nos convida a ser humildes, vigilantes, para que os pensamentos de nossos corações sejam purificados pela inspiração de seu Espírito, de modo que, em vez de grandes trevas, ou mesmo uma luz imperfeita e ineficaz dentro de nós, toda a casa, toda a alma possa ser iluminada com a mais pura sabedoria celestial. Nosso Senhor, ele apontou a importância exagerada que eles atribuíam ao exterior, ao corporal. Eles fizeram tudo de observâncias e costumes religiosos. Eles lavavam as mãos depois de sair do mercado, antes de comer pão. Era para eles uma obrigação bastante séria, que de modo algum negligenciariam. Dar o dízimo das pequenas ervas que cresciam em seu jardim era para eles um dever sagrado, que se esforçavam para observar. Os fariseus ali, eles limpavam o exterior dos seus recipientes culinários. Era uma regra que não podia ser esquecida. Não carregar o menor graveto no dia de sábado. Era uma lei sagrada para eles. Essas coisas e coisas como essas fizeram a sua religião. A sua piedade ficou composta de pequenas observâncias, de conformidades com prescrições que só tocavam o exterior e não o santuário interno. Só afetavam o corpo e não a alma. Eles fizeram tudo o que era de pouca importância. Eles exageraram até que estes se tornaram enganosos e praticamente falsos. Somente os puros de coração podem ver Deus e entrar em seu reino. O amor de Deus, isso também os fariseus menosprezaram, mas foi de primeira importância. A lei deles enfatizava isso lá em Deuteronômio. Fazer pouco disso era deturpar a ponto de levar ao erro. Pureza, caridade, retidão, amor de Deus, essas são as coisas preciosas que tornam o homem grande, digno por Deus, seu Pai. Jesus, ele repreendeu o farisaísmo e o legalismo deles. No versículo 37 ao 54, nesse capítulo 11, nós vemos o nosso Senhor
que era eminentemente social em seus hábitos, ele sempre estava ali com alguém. Ele aceita um convite para jantar com um dos fariseus e encontra muitos outros fariseus e mestres da lei como convidados ali. Tais cenas eram para sua mente pura e filantrópica, oportunidades importantes e como tal ele as aproveitava. Nesse caso, ele começa imediatamente por negligenciar deliberadamente as preliminares usuais. Isso não foi por desleixo em seus hábitos pessoais, nós podemos ter certeza, pois se a limpeza está próxima da piedade, nós podemos ter certeza de que Jesus a praticou. Mas como é bem possível que os homens ponham a pureza no lugar da piedade, sejam escrupulosos quanto limpeza externa e descuidados com o coração. Foi necessário que Jesus expusesse o erro e o perigo dos fariseus neste caso em particular. Assim, nós o encontramos nesta mesa de jantar, expondo com grande poder, primeiro, a hipocrisia farisaica e, em segundo lugar, imposições legalistas. Veja a exposição de Cristo da hipocrisia deles. O farisaísmo era uma consideração suprema pelas aparências. Usavam trajes compridos, enfeites nesses trajes, rituais multiplicados eles praticavam, longas orações em lugares públicos para todo mundo ver, dízimos ostensivos de pequenas coisas, combinados para compor o farisaísmo, uma reputação baseada em aparências. Mas aquele que olhava para o coração como nosso Senhor, ele podia ver facilmente que todo esse decoro exterior era bastante compatível com a maldade do coração deles. Então ele disse ao seu anfitrião deliberadamente: agora vós, fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas a sua parte interior está cheia de maldade, distorção. E a cura é sugerida quando ele o leva a pensar em Deus como autor e observador do que está fora e dentro. Ó tolos insensatos! Aquele que fez o que está fora, o exterior, não fez também o que está dentro, o interior? E dessa forma ele tenta levar aquele exército de fariseus, aquele monte de fariseus, à espiritualidade da vida, ao dispêndio de simpatia, de amor, de bondade fraternal sobre os outros, em vez de ceder a atos externos por trás dos quais não havia um coração real, não era intencional, mas apenas um desejo de obter reputação pessoal. E seguindo essa linha, ele os cobra ainda do dízimo, a hortelã, o anis e o cominho, que era importante também, mas não da forma que eles faziam, enquanto outros assuntos mais importantes eram colocados de forma secundária. O julgamento, o amor de Deus, assuntos internos espirituais foram deixados de lado. A aparência dele, a preferência deles por aparência, pelos assentos mais altos e importantes nas sinagogas, pelas saudações nos mercados e tudo que forma uma reputação mostrava que eles não haviam ponderado bem os assuntos do coração. Não é de admirar que ele conclua comparando-os a túmulos que não aparecem, sobre os quais os homens pisam inconscientemente. Eram sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro havia ossos de mortos e toda impureza. Foi uma acusação viril, terrível, para o nosso Senhor fazer contra eles. E ao fazê-lo, ele expôs o princípio da hipocrisia. E qual é esse? É que se baseia nas aparências, nos julgamentos superficiais, no esquecimento de que Deus sonda o coração. Ela só pode ser eliminada descendo aos primeiros princípios e lembrando que Deus sonda os corações e prova os rins dos filhos dos homens para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto dos seus feitos, como bem escreveu o profeta Jeremias. Um deles,
quando viu os seus amigos farisaicos sendo tratados dessa forma tão severa e dura por Cristo, ele reclama. Embora fosse bastante claro ler e entender, teria varrido todos os seus privilégios e lucros ao deixar tal impressão nas pessoas comuns. Por isso eles tomaram a lei em sua própria guarda especial e a interpretaram para o povo como bem entenderam. E o resultado disso foi a imposição de pesados fardos sobre o povo ignorante. E essa sempre foi a tentação dos conhecedores da lei. Preste atenção nisso, meus queridos. Tomara que nós não estejamos seguindo o mesmo caminho em muitas comunidades. Eles aumentam os fardos das pessoas comuns, fardos que eles deixam que as pessoas carreguem sozinhas, e não só isso. Mas os mestres da lei estavam fabricando reputações a partir das deficiências de seus pais. Os pais deles haviam assassinado os profetas. Os filhos estavam agora ocupados construindo seus sepulcros e até agora fingindo discordar do espírito assassino de seus pais. Mas veja que tremendo que o nosso Senhor Jesus ele mostra que essa política deles é simplesmente hipocrisia. Pois ao buscar a vida de Jesus, eles estavam demonstrando que o velho espírito ainda estava dentro deles. O nosso Senhor, dessa forma, mostra como podemos, por nossa conduta no presente, envolver-nos nas responsabilidades do passado. Não podemos nos isolar do passado, não somos apenas herdeiros de todas as épocas, mas nós compartilhamos as responsabilidades de todas as épocas, em razão de nossa atitude para com elas, como nós se comportamos. E a história, meus queridos, para a gente finalizar aqui, é assim trazida para o campo da responsabilidade. Somos a favor ou contra o bem que fizeram antigamente? Seria bom para nós tratarmos a história de maneira simpática e ter os nossos corações em treinamento adequado e revermos o passado. Nós podemos pecar por odiar a memória de um velho mártir, tanto quanto por desprezar a sua contrapartida hoje. Não é de admirar que quando nosso Senhor saiu do banquete, ele se viu assediado por todos os lados por aqueles que ele havia exposto violentamente, na esperança de que alguma declaração desse tipo fosse a base da acusação deles contra ele. Mas eles ficaram perplexos de como Jesus conhecia a natureza humana de forma tão ilimitada. Meus queridos, veja, reflita sobre tudo isso. Até que ponto nós se parecemos mais com os fariseus do que com Jesus? Vale a pena a reflexão, tá bom? A gente se encontra no próximo episódio, próximo capítulo 12, para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Vale a pena, é imperdível. Esse aprendizado é muito edificante. A gente se vê lá, Deus abençoe. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.